Agora vamos falar do Guarani. Marcos Luiz está chegando aqui no telão da Band. Diz aí, Marquinhos. Legal, Batista. Mais uma vez, boa tarde, né, para o amigo da tela da Band. Guarani só vai jogar o derby, Batista. Hoje, por exemplo, ó, se a gente for computar, uma semana para a próxima partida do Guarani dentro da competição. Então, tempo para que o técnico Daniel Paulista aprimore o seu grupo, busque, sem dúvida nenhuma, a recuperação de atletas que são importantes, mas que até agora não puderam render porque estão em transição. Cito o Júnior Todinho, que foi contratado, o Diogo Matheus, que estava vivendo um bom momento, mas acabou se contundindo muscular e agora está retornando, está na fase de transição. Sobre o Eduardo Persson, o que a gente pode falar é o seguinte: o atleta ainda está fortalecendo a musculatura. Você sabe que o Eduardo Persson, ele teve aquela contusão no joelho, o LCA, né, que a gente diz. Ele acabou rompendo os ligamentos, portanto, teve toda aquela recuperação, 285 dias, e quando ele retornou, acabou tendo um desgaste muscular e por isso que está afastado, está tratando, né, a musculatura para que não aconteça nenhum problema até o final do campeonato. Em relação ao Samuel Santos, o jogador que foi contratado, o Guarani já tem a regularização do atleta, o nome está no bid. Se quisesse, inclusive, o técnico Daniel Paulista poderia ter utilizado o jogador já na partida contra o CSA, na vitória por 1-0, optou por não fazê-lo e agora pode ser também relacionado para o derby campineiro. E aí o técnico Daniel Paulista, nesta semana, ou seja, Batista, serão mais 7 dias, né? Guarani ganhou 2 dias de folga, ontem e hoje, reapresentação amanhã, já pensando no derby, que terá um trabalho todo especial da reportagem da Bandeirantes. É ou não é, Batista? Sim, Rádio Bandeirantes, a rádio do derby. Já começamos há muito tempo atrás falando do derby. E claro, no dia do derby, que é uma sexta-feira, horário de 21h30. Também tem uma programação especial, mas nos programas esportivos, o Edu Pinheiro que dá um show com o boletim do derby, contando a história desse clássico centenário. Vamos falar aqui, Júlio, a respeito da montagem do time. Júlio Nascimento está aqui comigo, está aqui o Júlio Nascimento. Você acha que o técnico Daniel Paulista, porque está sendo muito contestada aí a escalação do Lucão, do Break, e também os bugrinos não estão gostando da saída do Andrigo para a entrada do Regis. Eles gostariam de ver os dois jogando juntos, né? E tendo ali um falso 9. Você acha que o Daniel Paulista vai mexer no seu esquema para um clássico desse tamanho aí, hein, Júlio? Pois é, Batista, até estou aqui olhando um ranking que eu fiz no portal carlosbatista.com.br sobre os ataques mais produtivos da Série B, porque eu tenho uma certa dificuldade em criticar as escolhas ofensivas do Daniel Paulista, porque ele tem simplesmente o melhor ataque do campeonato. Mesmo com o Lucão do Break, esse rendimento não caiu. Eu entendo o desejo, de repente, por um ataque mais dinâmico. O Lucão, às vezes, acaba perdendo gols, mas o Lucão tem entregado, durante a competição, pelo menos 3 boas oportunidades por jogo. É uma média muito bacana. Eu acho que o que está faltando para ele é a bola entrar. A bola está chegando, principalmente pelo alto. O Lucão tem geralmente um primeiro tempo melhor do que o segundo, mas eu acho que não mexe na estrutura do time pro derby o Daniel Paulista, não. E você, CH, você acha que ele mexe no time? Estou dizendo em condições, né? Se não acontecer nada, nenhum problema de contusão em treino e tal, ou seja, tendo o recorte de hoje, que todos estão à disposição do treinador, você acha que ele mexe nesse setor ofensivo? Olha, você sabe que derby é derby e vice-versa, né? Então é o seguinte, eu não tenho a mínima ideia o que ele vai fazer. Agora eu tenho a minha opção, que eu não escondo de ninguém, que é sem o time titular, sem o Lucão. Porque eu acho que fica mais móvel. Agora, se ele vai fazer isso, Batista, não dá para saber. Eu só sei de uma coisa. Ele tem que começar o jogo com o Regis. Porque o Regis, além de estar recuperado, ele é o principal jogador do time. E num jogo desse tamanho, Gleger, eu não deixaria o Regis de fora, não. Eu também não deixaria o Regis de fora, mas aquela substituição do Lucão do Break no intervalo, e aí o Guarani volta melhor para o segundo tempo e ganha o jogo num lance em que os homens de frente participaram, o Bruno Sávio por dentro, é ele que ajeita a bola para o Regis. Eu não sei não, o Lucão realmente não teve uma sequência legal, não está bem, e se fosse eu, tiraria. E acho que o Daniel vai tirar também.